É um prazer estar aqui e falar, acho que em causa própria, né? Aos 55, ao falar sobre envelhecimento, você fala em causa própria. Como eu reclamei para o meu médico, eu toco piano quase toda semana, é um drama que os dedos endureçam cada vez mais e o resto não. É um drama particularmente... Se fosse o contrário, se fosse o contrário seria tão legal. Bem, são coisas da vida. Então, vou falar um pouco sobre a relevância falar do processo de amadurecimento. Quando nós fizemos um dia um curso em uma instituição que eu trabalhava, tínhamos até dificuldade em dar nome a um curso parecido com o que vocês estão assistindo aí. Se chamássemos envelhecimento, pouca gente se inscreveria. Se chamássemos preparando para a morte, menos gente ainda. Chamássemos rumo ao desmanche, ninguém faria, né? Então começamos com os nomes poéticos, o outono, né? O período do amadurecimento, pessoas com crepúsculo no olhar. Era sempre uma tentativa de disfarçar e é uma das coisas que eu vou tocar. Nós estamos vivendo muito mais. Em 1900, a média variava no planeta, claro, mas ia no mundo civilizado ocidental entre 35 e 40 anos. No prazo de 100 anos, ela deu um salto de quase 30 anos. Acontece que, nesse momento, o historiador israelense, Yuval Harari, chega a dizer que já nasceram as crianças que viverão ao menos 120 anos. Aquelas crianças que verão, enfim, o passamento da Rainha Elizabeth II. Aquelas crianças que terão 120 anos, pelo menos. E diz ele que é lógico, e nós já temos condições médicas e técnicas de passar facilmente de 100 anos. E ele diz: o que seria isso se fosse o século XX? Stalin estaria vivo. Stalin estaria vivo. Morreu em 1953, estaria hoje em plena maturidade, exercendo o genocídio, sua atividade principal. Mas já é real essa questão. E a maturidade com saúde, ou seja, não apenas a sobrevivência, mas a maturidade com saúde. Pergunta Yuval Harari: como nós administraremos casamentos com bodas de 90 anos? Que nem tem nome hoje. As bodas de diamante são quase o nosso limite, bodas de carvalho e diamante são quase o nosso limite. Como nós administraremos isso? Um especialista norte-americano fez um artigo que eu tive trabalho de traduzir, e ele escreve de forma, na revista Atlantic, muito simpática, porque ele esperava morrer aos 75. E ele é um homem feliz, realizado, com bom trabalho, e ele dizia com clareza: eu quero morrer aos 75. E por que ele diz isso? Porque a sua primeira grande contribuição para o meio social, para a profissão, se dá aos 25 anos, em média. Depois você chega à sua melhor contribuição na maturidade entre 40 e 50 anos. Seu melhor livro, ou sua melhor produtividade profissional, ou a melhor fase de família. Sua última contribuição, e ele naturalmente lança mão de gráficos, é americano, ele lança mão de gráficos e de tabelas e de estudos. Sua última grande contribuição é por volta de 60 anos. E dali em diante, existe certa dignidade, mas ela é em declínio. Por isso ele diz: eu quero morrer aos 75, livre, feliz. É muito curioso porque o genro de Karl Marx, Paul Lafargue, autor de um tratado muito conhecido sobre o direito à preguiça, muito anterior ao livro de Domênico de Masi, ele escreveu ao se suicidar com a sua esposa. Ele fez um pacto de morte e disse que, estando são de corpo e espírito, deixo a vida antes que a velhice imperdoável me arrebate. Um após outro, os prazeres e as alegrias da existência, e que me despoje também das forças físicas e intelectuais, antes que paralise a minha energia, que quebre a minha vontade e que me converta numa carga para mim e para os demais. Ele decidiu que queria morrer antes do fim. Estamos falando da Belle Époque, 1911, ele já tinha passado bastante deste fim. E por fim, militante socialista, ele diz: há anos que prometi a mim mesmo não ultrapassar os 70. Por isso, escolho este momento para me despedir da vida, preparando para a execução da minha decisão uma injeção hipodérmica com ácido cianídrico. Morro com a alegria suprema de ter a certeza que num futuro próximo triunfará a causa pela qual lutei durante 45 anos. Viva o comunismo, viva o socialismo internacional. É bom que ele tenha morrido em 1911 para não ter visto que o socialismo que ele tanto esperava chegaria ao seu apogeu, dominaria metade da humanidade, desapareceria e sobreviveria apenas Coreia do Norte, em Cuba e diretório acadêmico da área de humanas, que são os 3 últimos focos de socialismo no planeta, né?
Ele morreu. E a gente pode perguntar, dá para reclamar de alguém que em uma época que a medicina não tinha nenhum tratamento para câncer? Que a medicina tratava em breve, daqui a 20 anos, daria prêmio Nobel a um médico que inventou a lobotomia. Um médico português, Dr. Egas Muniz. Dá para pensar em uma medicina praticamente ainda mágica nesse momento? Bem, muito antes dele, o senador romano conservador Cícero escreveu um livro sobre a velhice, na forma de diálogo entre Catão o Velho e dois jovens, e ele diz que a velhice é a fase principal da sabedoria. Claro que nós estamos falando de uma velhice romana, entre 50 e 60 anos. A velhice é a fase na qual a sabedoria chega, e ele cita nos seus diálogos aquilo que era grego, a ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Ou seja, o símbolo da filosofia, na deusa da sabedoria, Minerva, só vai ao céu quando a gente envelhece. A sabedoria e a plenitude chegam com a velhice, perdemos um pouco da força física, mas ganhamos muito mais consciência. Então Cícero elogia tudo isso e faz um texto famoso, traduzido para o português desde o século XVI. Um grande intelectual, um senador conservador italiano, seguiu o caminho de Cícero e escreveu exatamente De Senectude aos 90 anos. Norberto Bobbio não compartilha do mesmo otimismo de Cícero. Ele diz com clareza, quem elogia a velhice não é velho. Ele traz de um outro ponto de vista. Ele diz, a velhice é muito difícil. Em uma entrevista ele diz, é árduo ver-se desmanchar diante do espelho. Mas ele diz, é de fato inevitável. E se é inevitável, é mais sábio aproveitá-la. Aos 90 anos, Norberto Bobbio ainda tinha uma lucidez extraordinária, como um filósofo que eu sou especialista, que é o Zygmunt Bauman, que morreu há pouco, com mais de 90 anos, com uma memória perfeita, atuando na política italiana no Senado, produzindo livros extraordinários, como seu dicionário de política e assim por diante. Norberto Bobbio não tem o otimismo de Cícero, mas Norberto Bobbio fala da possibilidade de você continuar dando contribuição, negando o texto que eu devo morrer aos 75. E assim, eles negam um princípio que está na mitologia. Uma sibila, uma profetisa, uma mulher que fazia profecias, disse que era muito dedicada ao deus Apolo, e o deus Apolo pediu, peça qualquer coisa. O que você quiser, eu vou lhe dar. E ela pediu a vida eterna. Mas se esqueceu de incluir no contrato a juventude. O resultado é que ela viveu para sempre, mas foi decaindo. E quando ela tinha 900 anos, na caverna de Cuma, ao sul de Roma, por isso Sibila Cumana, ela foi colocada em uma gaiola e dizia aos que entravam só, quero morrer, quero morrer. Não há nada pior que a eternidade. Todo vampiro é melancólico. Seus conterrâneos já morreram, seu mundo passou. Não há nada mais melancólico do que viver eternamente. E é por isso que Ulisses Guimarães, defendendo sua candidatura aqui nas eleições de 1989 e 90, defendendo sua candidatura, lembrou, quando diziam que ele era muito velho, Nero tocou fogo em Roma aos 27 anos. Grande incêndio de Roma do ano 64. Adenauer salvou a Alemanha aos 83. Era para dizer, jovens fazem bobagem, velhos podem ser grandes proponentes. Claro que é um triplo medo. O medo físico que tanto Cícero como Norberto Bobbio falam. A diminuição da energia e o colapso financeiro. Claramente Cícero fala o fim dos negócios, o fim da vitalidade e o fim da sua importância social. São questões que já são ditas desde Roma. E o mundo atual, em particular, ele é dotado de uma questão muito importante. O horror à velhice. As pessoas são cada vez mais jovens. Na idade que Danusa Leão brilhou como modelo em Paris, toda modelo atual está aposentada. A carreira de modelo hoje começa entre 12 e 13 anos. Não há mais grandes modelos que ultrapassem muito a faixa dos 30 anos. E temos também um horror à morte, uma tanatofobia, tanatose em grego, morte, que leva as pessoas a nem falarem mais na morte. Os jovens não visitam mais cemitérios. Os jovens dizem, eu não gosto de ir à UTI, como se algum de nós gostasse, e não vão. E não vão simplesmente. E essa gerontofobia, essa tanatofobia são uma marca. Por isso
que temos hoje uma inversão que é inédita para chegar ao meu ponto. É a primeira vez na história humana que a geração seguinte, os jovens, têm mais domínio de tecnologia do que os mais velhos. Durante milhões de anos, a humanidade foi regida pelo seguinte princípio: os mais velhos sabiam a quais deuses rezar, quais sementes plantar, quais eram as normas sociais. Os jovens não sabiam e tinham que aprender. A velhice era dada como um sinal de qualidade, tanto que a palavra senador, como vocês sabem, deriva de senex, deriva de velho, porque um senador é alguém que é mais experiente, não poderia ser diferente. A gerúsia, de Geron, o senado dos mais velhos em Esparta, também deriva da palavra grega geron, o mais velho. Hoje, não mais. Propaganda de cremes anti-rugas são feitas por modelos de 16 anos. Programas de emagrecimento são feitos por pessoas que visivelmente não precisam. Toda propaganda de spa mostra pessoas que não necessitam do spa. Temos também lipofobia, horror à gordura. E tudo isso faz com que os jovens necessariamente dominem mais tecnologia. Tudo que me ensinaram nos cursos que fiz, não tem mais uma grande utilidade. Ensinaram-me a usar retroprojetor, mimeógrafo, ensinaram-me a projetar slides, ensinaram-me muitas coisas que hoje não servem, dizendo de forma poética, para sêmen algum. Quem não entendeu, pergunta a um coleguinha mais safado. Hoje, não sei como vai traduzir isso, coitado. Não tem. Sei que nem meu tradutor no Japão disse: o professor fez uma piada, riam, e os japoneses riam. Eu achei isso tão tocante. A utilidade humana é dada hoje por uma tecnologia, mas há um dado. Num espaço muito curto de uma geração, vários aqui nasceram antes de 1950, no espaço curto de uma geração, o mundo envelheceu enormemente. As previdências sociais, mesmo em países honestos, passam por crise, porque pouca gente contribuindo, muita gente usufruindo. O ministro da Saúde do Japão chegou a dizer há 4 anos: os japoneses não estão morrendo, não colaboram com o governo, porque o Japão é o país onde mais se vive, especialmente, como foi visto antes, Okinawa. Então nós temos que lembrar hoje que temos várias gerações. E o primeiro ponto a eu pensar, antes de chegar ao que eu quero, é que meu consumidor pode ser um baby boomer, meu consumidor pode ser X, Y, Z. Se eu tiver uma empresa exclusivamente X, eu não atinjo aos consumidores, porque meus consumidores são de várias gerações. Se eu tiver uma empresa enfatizando apenas exclusivamente uma determinada faixa cronológica, as ideias serão voltadas a essa faixa cronológica. Quem for muito avançado perde o cliente, que não é tão avançado. Quem for exclusivamente conservador não renova sua carteira de clientes para esse futuro. A variedade é uma das normas do sucesso. E uma das grandes questões é o desafio de aprender a aprender. Aprender a conseguir continuar aprendendo, coisa que a escola ainda não acompanhou. Nossa escola está defasada em relação ao desafio da revolução tecnológica. Aprender a aprender é a chave. Continuar aprendendo permanentemente. O desafio de ressignificar a vida e reinventar-se passa por uma experiência humana que é a mais antiga que o Estado, mais antiga do que a própria família, mais antiga do que a linguagem, que é a experiência religiosa. Nós enterramos cadáveres com símbolos e amuletos muito antes de desenvolvermos a fala. O homem do Paleolítico, ainda sem aparelho fonador adequado, já utiliza rituais de enterro, caracterizando uma preocupação com uma vida após a morte ou com cuidados com o corpo. Mas eu não me refiro por espiritualidade à capacidade de ter uma religião e exercê-la, ainda que a sociabilidade disso seja notável. Um grupo ligado a uma igreja, um grupo que organize tanto seus cultos, missas, suas sessões espirituais, junto com uma espiritualidade social, é muito importante. Mas eu me refiro como espiritualidade à sua capacidade de ir além da matéria e ressignificar pela filosofia, pela teologia, pela arte, pela estética, pelo serviço social, para que você saia do hic et nunc, esse aqui e agora, que nos prende a vida inteira a um sentido de tarefeiros, de resolver tarefas. Toda pessoa sabe, se administra uma casa ou uma empresa, que se ele não pensar estrategicamente, ele passará o dia inteiro resolvendo
tarefas cotidianas, desgastantes e repetitivas. Quando eu me refiro à questão da chamada espiritualidade, é a capacidade de sair desse cotidiano, desse espírito de almoxarifado, que faz a pessoa ficar preocupada na reposição de coisas, pagamento de coisas e resolver o funcionário que faltou. A capacidade de pensar em um sentido maior, que pode vir da teologia, que pode vir da filosofia, que pode vir da estética. A capacidade de descobrir arte, capacidade de descobrir espiritualidade, a capacidade de descobrir sentidos maiores é uma capacidade extraordinária e uma das coisas que mantém a vitalidade. Você pode transformar essa espiritualidade num serviço de dedicação a uma entidade religiosa ou uma fé organizada. Pode transformar essa espiritualidade em qualquer outro serviço que faça você sair do seu patamar imediato, geralmente muito repetitivo, geralmente muito próximo da matéria, usando uma expressão filosófica, geralmente muito imanente. E sendo imanente, incapaz de produzir transcendência. E sem essa transcendência, a vida fica reduzida a algo muito material, repetitivo, previsível e crescentemente cheio de tédio. A capacidade de abstrair das coisas, a capacidade de sair do plano imediato é que eu estou chamando de espiritualidade. O desafio, por exemplo, de entender gerações, de parar de usar uma expressão infeliz no meu tempo. O seu tempo é sempre maio de 2018. O seu tempo é igual ao do Justin Bieber. Vocês pertencem ao mesmo momento, que é esse agora. O seu tempo é idêntico a todo e qualquer tempo, porque você vive nele. E nós, como diz Cícero, todo mundo sabe, independente da idade, que tem condições de estar no ano seguinte. Todo mundo sabe que chegará o ano seguinte. Isso não tem respeito a qual a sua idade, qual é a quantidade de anos que você tem. Seu tempo é agora. Santo Agostinho diz que nós vivemos um presente contínuo, e se nós não conseguirmos olhar para esse futuro como estratégia, nós vamos ficar presentes nesse presente contínuo, sem o qual a gente não vê nenhum horizonte, nenhuma capacidade de ir além. Vamos ficando cada vez mais destituídos, aquilo que Reich chamava de uma peste emocional, destituídos de garra, de gana, de vontade de fazer coisas. Porque não há como sobreviver, gente, ao dia a dia da profissão, ao dia a dia de qualquer coisa, ao dia a dia do casamento, ao dia a dia de qualquer atividade, se eu não consigo transcender essa atividade. Se eu não consigo, por exemplo, no casamento, através de um exercício de transcendência, que pode ser espiritual, ver que a pessoa com quem eu casei não existe mais. Morreu na igreja, na sinagoga, naquele lugar. E se eu não reinventar esse casamento, ele morreu. Ele morreu por completo. Que a pessoa que começou a trabalhar, no meu caso a dar aula há 37 anos, não existe mais. O jovem loiro não existe mais. Desapareceu nas brumas de Avalon. Não existe mais capacidade de eu fazer isso. Eu preciso encontrar um novo sentido que, lembrando Norberto Bobbio, não seja a repetição da memória idealizada do passado, que é muito comum nas pessoas. Como a minha avó imigrante dizia com frequência, que no tempo dela todo mundo se respeitava. No tempo dela todo mundo era gentil com os outros, ao contrário de hoje. E eu lembrei, vó, você fugiu da Alemanha. Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de mortos. Não, naquela época todo mundo se amava. Auschwitz. Não? Ela construiu uma memória totalmente fantasiosa, porque esta memória é um local de refúgio para negar o presente. Ora, a violência no passado dela, a violência hoje, e há uma transcendência que eu tenho que trabalhar. A espiritualidade pertence a um desafio de viver, pertence a uma capacidade de encontrar um caminho, que pode ser o caminho da religião organizada, que pode ser o caminho da fé autônoma, que pode ser o caminho da transcendência estética, do estudo da arte, que é bastante religioso, e pode ser, por fim, um grande caminho, que é a inserção em atividades sociais, que mostrem que você não está sozinho, que você é relevante por pertencer a um grupo, que você pertence a algo maior. Este é o grande sentido histórico da espiritualidade. Eu pertenço a algo maior, independente de como eu esteja, há um plano maior. Há algo além de mim, e eu não estou preso apenas à matéria, ao aqui
e ao agora. Era isso que eu tinha a dizer em 20 breves minutos. Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.